Sim, no ar, telescópio de número 156. Estamos juntos novamente pela 156ª vez. Boa noite, meus amigos. Começando pela Andréia, Ladies First. Tudo bem, Ben? Oi, minha gente. Falou Andréia, né? Ficou muito sério. Não sei se ficou estranho, não sei nem quem é, não sou conhecida por esse nome, não. Boa noite para nós que estamos gravando agora, à noite. Mas bom dia, boa madrugada, boa tarde, bom feriado, boas férias, ou enfim, para todos. Muito bom estar com a casa completa. Eu ia falar casa cheia, mas dá no mesmo, né? Nós quatro, enfim. Falando em casa cheia, ele, Rodrigo Quintan. Foi bom. Foi muito bom. Foi natural. Muito bom. Que gancho. Eu não tenho como perder esse feeling de apresentador de talk show do Nani, né? Muito bom. Tudo bem? Olá, minha gente. Falo aqui da minha casa cheia. Um beijo para todos vocês aí. Um beijo da minha população aqui, da minha república. E Lucas Vieira, retornando de terras estrangeiras em missão. Como é que você tá, Lucas? Tudo bem? Graças a Deus, bem descansado. Prazerzão estar junto com vocês de novo. O filósofo católico Byung-Chul Han disse que a racionalidade discursiva é ameaçada pela comunicação afetiva. Ele considera que, ao narrar um fato, a elaboração de uma narrativa estruturada, amparada em fatos ordenados e verdadeiros, corre sempre grande risco de ser aplacada pela narrativa com a qual o leitor ouvinte mais se identifica afetivamente. Logo, a verdade importa pouco diante dos afetos. Como lidar com esses dilemas de narrativas em nosso tempo? Elas são meras interpretações da realidade ou podem ser usadas conscientemente para poder e controle? A verdade ainda tem algum valor? É possível dizê-la e ser ouvido? Hoje a nossa conversa é sobre narrativas. Se eu puder pedir uma salva de palmas para essa entrada aqui, o nosso editor coloque, porque, segundo fontes, seria identificável que não fui eu que escrevi essa entrada. Olha só, cara. Olha como Foi Lucas Vieira que fez a proposta e esse texto maravilhoso, essa dissertação. E pedirei a ele que introduza-nos nessa proposta aí reflexiva que ele trouxe para a gente, tão legal, e que a gente vai falar hoje sobre narrativa. Boa. Vou partir justamente dessa reflexão do Byung-Chul Han, né? Essa reflexão ele traz no livro Infocracia, onde ele faz uma análise do nosso tempo. O Byung-Chul Han, que tem acertado muito nas análises que ele faz, e ele faz uma análise do nosso tempo dizendo que nós vivemos o tempo da informação na era digital, onde muito mais importante do que gerar verdade a partir das narrativas, é importante gerar informação, dados brutos, números sem nenhuma interpretação. E quando você faz isso, você dá muito espaço para que as pessoas vão se apropriando dessas informações e gerando cada um as suas próprias narrativas. E essas narrativas, como a gente bem conhece, isso é muito próprio do nosso tempo, elas estão muito distantes de se importarem com a verdade. Existem narrativas, óbvio, que são formadas e elaboradas a partir dessas informações que são verdadeiras, mas outras narrativas que têm como finalidade defender uma ideologia, defender uma visão de mundo, defender uma posição de poder, um lugar de poder, definir, quem sabe, as próximas eleições, definir a prisão ou não de um ex-candidato, como está sendo agora o caso do Bolsonaro. Então, como que é que a gente lida com isso? Estamos em um determinado momento onde existem os fatos, existem as interpretações dos fatos, e a partir dessa interpretação é gerada uma narrativa, essa narrativa é solta nas redes sociais. As pessoas, elas não creem nos fatos porque são fatos, elas não creem na narrativa por ser verdadeira ou não, elas não querem fazer esse cheque, elas preferem acreditar naquilo que elas se identificam afetivamente. Então, se eu desejo, por exemplo, que Bolsonaro seja preso, então eu me identifico com a narrativa que diz que ele será preso. Se eu desejo que ele não seja, eu me identifico com essa narrativa, eu não me importo em fazer uma reflexão. Eu estou usando esse exemplo do Bolsonaro, depois a gente vai falar de outras coisas, mas ainda dentro desse exemplo, é mais ou menos assim, ou eu digo que o Alexandre de Moraes comete excessos, ou eu digo
que o Bolsonaro deve ser preso, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não posso dizer Bolsonaro deve ser preso e Alexandre de Moraes comete excessos, porque eu já me identifiquei afetivamente com um dos lados. Então eu preciso ter uma fidelidade ao lado com o qual eu me identifiquei. Dentro disso, quem perde, primeiro, é o diálogo, segundo, é o ambiente democrático, porque o ambiente democrático ele carece da verdade, primeiro para o diálogo, segundo para a tomada de decisão, para a clareza e para a transparência. E aí, terceiro, eu acho que isso afeta nós aqui enquanto cristãos, eu penso que perde um pouco a fé evangélica, porque os evangélicos têm sido também instrumentalizados por conta de uma série de narrativas que estão sendo formadas e elaboradas. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso, sobre o que é o fato, o que é a interpretação, o que é a narrativa, como isso afeta o todo e como que a gente está se relacionando com isso, a partir do nosso lugar de cristãos, do nosso lugar de pastoreio, de comunidade, enfim, do nosso lugar cidadão e social. Bastante coisa, mas vocês acham que isso é um fenômeno do nosso tempo? Porque ouvindo você, eu começo fazendo esse questionamento, assim, será que é uma característica do nosso tempo exatamente? Ou será que isso já não é uma característica humana? Essa tendência a acreditar em qualquer coisa que se relacione com seus afetos? E não necessariamente ter uma preocupação com a verdade. Será que isso é recente? Eu não acho que seja. Na psicologia, eles dão um nome para isso. Eles chamam de viés de confirmação, que é um fenômeno cognitivo também. Então, isso tem muito a ver com... Você está falando se é do ser humano, se é do nosso tempo, tem a ver muito com o ser humano, né? E eu estava lendo sobre isso esses dias, né? E é muito interessante que esse viés de confirmação aí, ele trabalha com uma questão cerebral mesmo. É um atalho que o nosso cérebro pega. Eles chamam de heurística, que é uma forma que o nosso cérebro tem de encontrar de forma... em vez de analisar a realidade de forma neutra, o cérebro filtra e reforça o que a gente acredita e rejeita e distorce o que desafia a nossa visão, entendeu? Então, ele é uma tendência natural nossa de buscar interpretar e lembrar de informações que confirmem nossas crenças, nossas opiniões, hipóteses já existentes, né? Ignorando ou desvalorizando completamente dados que contradizem. É uma cegueira que a gente recebe, que é bem explicado por esse fenômeno, né? Então, por exemplo, o Lucas estava falando alguns exemplos aí, ele deu notícia das notícias, por exemplo, políticas, né? Uma pessoa que acredita em determinada posição política, ela tende a ler, compartilhar apenas veículos de reportagem que reforçam a visão. E isso evita conteúdos contrários. No nosso tempo, isso é agravado pelo famoso algoritmo, certo? Então, o algoritmo, ele na verdade, atende a uma coisa já percebida na psicologia pelo nosso cérebro. O sucesso da rede social é atender essa nossa demanda. Exatamente. A nossa demanda cerebral. A gente fala essa coisa que a psicologia chama de heurística, né? Uhum. Na ciência e na saúde, por exemplo, alguém que desconfia de vacina pode dar mais peso ao estudo isolado que critique vacinas do que dezenas de pesquisas robustas mostrando a eficácia da vacina. Relacionamento, por exemplo, se alguém acha que um colega não gosta dele, vai prestar mais atenção nas atitudes frias e ignorar os gestos de simpatia, entendeu? E isso acontece por conta disso, que o cérebro, nosso corpo, né, o Hernani, você sabe isso melhor do que a gente até, ele nos sabota constantemente, ele quer evitar esforço. Então, inclusive na forma cognitiva, ele também economiza esforço quando ele faz isso, esse atalho, que reduz o custo de reduzir a objetividade. Está ligado também ao desejo de manter uma consistência interna. O que quer dizer isso? Protege a autoestima, porque mudar de ideia é desconfortável. Você tem que assumir uma coisa que eu mantive durante muito tempo. Então, o que isso atrapalha hoje, gente, no nosso cenário atual? Dificulta os debates, como o Lucas bem falou, os diálogos, né, os debates racionais, reforça os estereótipos, né, preconceitos, alimenta polarizações sociais, políticas, prejudica tomadas de decisão em ciência, negócio, vida pessoal. Então, os relatos são gigantescos. Eu estava vendo um especialista falar sobre esse viés de confirmação esses dias, ele estava usando o exemplo de uma amiga que trabalhava no trânsito, que a mulher falou que ela trabalhava no trânsito e todos os acidentes, a maioria dos acidentes que ela via, as pessoas fatais, as pessoas estavam usando cinto de segurança. Então, ela concluiu
que usar cinto de segurança é ruim, entendeu? Porque todos os acidentes fatais que ela tinha pego nos últimos tempos, as pessoas usavam cinto de segurança. Então, isso é o caos do viés de confirmação. Aí, se a gente, acho que mais para frente aqui na nossa conversa, eu gostaria até da gente ilustrar algumas coisas interessantes que eu vi nessas narrativas que o Lucas propôs aí da gente falar hoje, que existem muitos filmes que falam sobre isso pra gente, que mostram quanto as narrativas são capazes de cegar o nosso entendimento da realidade. Recentemente viralizou nas redes sociais um formato de programa que eu acho que tem muita relação com esse nosso desejo de não só desse viés de confirmação, mas de nos sentir pertencente a um partido com a qual a gente pode falar que se identifica, né? Que é os programas de um treinador versus 30 obesos, um empresário versus 30 desempregados, qualquer coisa do mundo versus 30 outras pessoas, que a finalidade do formato é simplesmente colocar uma rinha de ideias, né? Não é um debate ali saudável, até porque um debate entre pessoas equilibradas não daria 300 bilhões de visualizações do que esse tipo de debate em que as pessoas estão ali se degladiando com ideias às vezes rasas, né? Mas que só expressam esse viés alicerçado muito nessa narrativa, né? Porque mesmo quando a gente fala que tem que ter um viés científico, mesmo a forma de fazer ciência, a forma como você analisa, ela está enviesada de acordo com aquilo que você está buscando ou procurando. Você tem que tomar todos o método científico te dá várias ferramentas para evitar que o pesquisador seja influenciado por aquilo, né, que ele acredita no início, na hipótese inicial, né? Você tem métodos para poder se resguardar, né, desse perigo, mas é um perigo, inclusive na academia, é um risco que se corre, por isso que você precisa evitá-lo. Tirando tudo aquilo toda aquela ciência que é exata, matemática, física, né? E algumas áreas da física, nem todas, você vai ter toda uma área de humanas inexata, com muitos viés, né, com muitas possibilidades, com muitos caminhos. Então, assim, você vai ter ali, óbvio que você vai ter uma porcentagem alta que confirme uma coisa, mas você vai ter uma porcentagem baixa que confirme a outra, e que se você não tiver ali a decência de pesquisar, de analisar tudo profundamente, você vai acabar em algum algoritmo, em alguma onda que vai te jogar para uma opinião A, uma opinião B. Puxando o gancho do que o Rodrigo estava falando, né? Eu acho que vale relembrar, quando a gente começa a estudar, né, as coisas de literatura, português lá na escola, né, quando você vai começar a estudar a parte de interpretação e tal, acho que todo mundo aqui ouvia a professora falar sobre identificar o ponto de partida, né? Assim, da onde aquela pessoa parte, né? E hoje, quando a gente fala muito sobre informação, né, da enxurrada de informação que é a internet, a gente volta com essas mesmas premissas. Qual é o ponto de partida, né? Então, quando você vai, sei lá, analisar um editorial de um jornal, qual é o ponto de partida? Quais são as premissas daquele editorial? Porque isso tudo, de fato, vai impactar ali na forma como aquela notícia é passada, né? A forma como aquela narrativa é construída. E aí, quando você pensa que a gente vive no mundo que nós somos todos seres humanos e, de certa forma, a gente quer convencer, né? Porque dificilmente a gente conta uma coisa por contar sem... Não, a gente quer convencer, a gente quer se posicionar, a gente quer, né? Então, assim, tudo vem por trás, toda uma construção, né? Do que aquela pessoa acredita, do que ela acha que é certo, do que é errado, né? E aí aquilo vai do que ela quer, qual a ênfase que ela quer dar, né? Então acho que aí começa essa questão da narrativa, e eu concordo que isso é do ser humano, né? Não é desde hoje, que acho que lá em 1500, quando alguém queria contar alguma coisa, cada um contava muito da sua perspectiva, daquilo que acredita, e você coloca ênfase naquilo, né? Eu estava até lembrando e isso acontece em todo lugar, né? Eu falo assim, no corporativo, às vezes você quer muito aprovação de uma coisa, e aí você fica, sabe, dando todos os lados positivos daquela coisa, e dá um lado positivo do outro, só pode ser, olha, como eu sou imparcial, né? Então você fica fazendo um pouco disso. Mas eu acho que justamente porque nós somos seres afetivos, e a emoção, até por os racionais, né? Tem aquele livro que fala, né? Até os racionais têm esse lado emoção de certa forma.
A gente vive hoje num mundo que a lógica de consumo mudou, a lógica de consumo de conteúdo mudou, né? E a gente vive nessa dinâmica das redes sociais, que elas são alimentadas e retroalimentadas por isso, né? Por visualizações, cliques. E o que gera nas pessoas isso, essa curiosidade? É a indignação, são as emoções fortes, é a reação imediata, o que aquilo gera, né? Às vezes a pessoa nem concorda, mas aquilo gera um negócio. E aí é óbvio, né? A gente vive numa sociedade polarizada, que tudo é muito nos extremos, né? A era dos extremos, né? Tem até um livro que fala sobre isso, né? A era dos extremos, que eu não lembro agora o autor, Eric alguma coisa. Então, eu acho que tudo isso é um combo que torna tudo mais complexo. Porque quando você tem que parar para ler alguma coisa, você tem que ter um tempo, né, para refletir sobre a narrativa, vamos dizer, racional, que ela está atenta aos fatos. Você tem que, de fato, ali estar sempre questionando. E aí você tem que parar e você tem que ler. E hoje em dia, não. Você quer ver uma notícia em 15 segundos, num stories de 15 segundos, e você já quer tirar todas as conclusões daquilo, né? Então, a gente vive hoje, já não vive muito, a gente já tinha problemas antes, né? Os veículos de notícia no passado, ainda que você tinha os jornais, eles tinham suas premissas, as narrativas ali também não eram imparciais, mas eu acho que você tinha um tempo de reflexão maior. Hoje, como tudo é tudo muito rápido, é tudo, e isso vai gerando em você aquela necessidade, você tem que se expor, você pode se expor, é tudo muito fácil de você comentar, e então é isso, né? Acaba que as redes sociais se beneficiam e elas lucram em cima das nossas emoções, da nossa indignação, da nossa reação imediata. Então, acho que hoje o desafio é como você ter uma narrativa racional, que em tese você tem que explicar cada coisa, explicar a premissa, de onde você partiu, ter essa boa fé, quando você tem que colocar tudo isso num vídeo de, sei lá, num stories de 1 minuto, né? Numa dancinha do TikTok. Então, eu acho que a gente tem um desafio educacional, como sempre, na sociedade, mas agora cada vez mais complexo, né? E é fato. Eu acho que tudo tem um ponto de partida. Nada parte de uma coisa super imparcial, 100% imparcial. O Déia, surfando aí na onda que você falou agora também, eu fiquei lembrando aqui de uma coisa. Quando o Nani perguntou assim, né? Mas, pô, não sempre foi assim? Isso é próprio do nosso tempo? E unindo isso ao que você disse. Isso eu acho que sempre foi assim mesmo. Isso não é próprio do nosso tempo. Mas essa velocidade da qual a Déia estava falando, ela faz com que o sujeito que interpreta o fato, primeiro, não tenha tempo para interpretar bem. Não tem tempo de investigação jornalística, apropriação de dados, análise, construção narrativa, nada disso. Porque no momento que a informação chegou na minha mão, se eu não soltar ela agora, alguém vai soltar. Então, se eu não bombar nas redes por conta da informação que chegou em mim, alguém vai bombar. E esse alguém precisa ser eu. Então, não tem essa apuração tão completa, que é mais profunda e que é mais complexa, etc. O que tem é uma assimilação dos dados e solto, da assimilação da informação e solto. Pego o fato e solto. Então eu não solto a partir de uma construção e tudo mais, porque não tem tempo para isso. Eu solto a partir da narrativa que mais me interessa. E as pessoas vão se apropriando disso. E eu penso ainda que, agora dialogando com o Rodrigo, né, com aquilo que ele falou da questão psicológica, que de fato existe esse viés psicológico no processo interpretativo. Então, quando eu vou para um texto, pode ser um texto bíblico, ou pode ser uma arte, um teatro, um filme, etc., com certeza a minha cabeça ela vai me levar para alguns lugares, seja por uma questão afetiva, uma questão de memória, uma questão de interesse, ela vai enxergar aquilo de uma determinada forma. O que me preocupa não é isso, o que me preocupa mais. O que me preocupa é quando acontece o seguinte: a gente tem uma enxurrada de informações o tempo todo, está recebendo muita informação, e aí a gente começa sempre a desconfiar dessas informações, porque o lado de cá fala uma coisa, o lado de lá fala outra coisa, e o tempo todo essa guerra e tal, e aí o Byung-Chul Han, ele vai dizer o seguinte, que essa camada de informações ela é tão grande, está chegando tanta coisa, que vai gerando uma desconfiança. Você não sabe mais quem está falando a verdade, você não confia mais que alguém está falando a verdade. Você começa a compreender que tudo isso é uma grande narrativa. Tudo é narrativa. Já que tudo é narrativa e a verdade não é capturável, eu não consigo assimilá-la,
o ambiente é de desconfiança, então eu vou acreditar em quem? Em quem está mais próximo do meu interesse afetivo. Ele chama isso de niilismo da verdade. Não é quando a gente chama a mentira de verdade ou quando a gente considera que a verdade não vale tudo isso. É quando, na verdade, a gente perdeu o interesse por descobrir o que é verdade e o que é mentira. A gente perdeu o interesse por entender o que é fato e o que não é. Isso não importa. O que importa é se essa narrativa ecoa, né, da forma que eu gostaria. Eu não lembro aqui se foi o Felipe Fontes, aquele pesquisador que teve pé no Roda Viva há pouco tempo, eu não lembro se foi ele, que escreveu um livro há pouco tempo, que ele falando que a gente está saindo, tá fazendo a transição da polarização para a calcificação, porque a polarização ela determina os lados, né, de que lado nós estamos. A calcificação, ela faz com que os lados agora, eles não tenham nenhuma chance de serem trocados. Intercâmbio. Não existe diálogo, né? É isso que ele está dizendo. Não existe diálogo, porque numa lógica de algoritmo, de informações múltiplas, de eu absorver a verdade com o meu caráter afetivo e não lógico e etc., cada um vai ficando cada vez mais do seu lado e a possibilidade do diálogo assim, é praticamente inexistente. E aí, então, assim, só para concluir e fechar isso, a minha preocupação ela é menos de como as pessoas interpretam a realidade, como elas absorvem, e mais sobre esses sujeitos que constroem as narrativas. Essas narrativas que estão sendo conscientemente construídas para angariar um determinado grupo, para transformar uma determinada realidade, para conquistar um poder, para dominar um determinado grupo. Essas narrativas, elas são mais intencionais, mais racionais, elas são mais desenhadas, elas são mais desenvolvidas. Elas são conscientes, né? Elas são completamente conscientes, né? E aí que tá, como é que a gente consegue lidar com isso, e se é que consegue lidar, se é que consegue gerar uma narrativa em contrapartida, enfim, tentando se apoiar mais na verdade e não também no nosso próprio afeto, mas na verdade em si. Eu lembrei do Bauman, né, que Deus o tenha no céu dos filósofos lá, porque ele falava da modernidade líquida, a verdade líquida, e é a superação da liquidez aí, né, porque não tá calcificando, então assim, a verdade não é mais líquida, a verdade não é mais interessante, ela não importa mais. E eu fiquei pensando assim, porque em algum momento, embora a gente tenha essa atemporalidade desse conceito aí, dos afetos e tudo mais, em algum momento da história, a verdade determinava se você ia viver ou morrer, por exemplo, né? Então, por mais que a verdade doesse, em alguma hora você precisava aceitar aquela verdade, porque ela significava comer ou deixar de comer, sabe? Dormir ou deixar de dormir, ter proteção do grupo ou não ter proteção do grupo, sabe? Morrer comido pelo leão ou vencer o leão fazendo uma armadilha. Em algum momento da história, a verdade era mais importante do que a minha opinião, porque ela determinava se eu ia sobreviver. E a gente chegou em um momento em que, aparentemente, essa necessidade da verdade em si, ela não é mais importante para o quesito sobrevivência. Porque se eu tenho uma verdade, um conceito que, verdade ou não, independente, me garante algum benefício econômico, né, de influência, de grana, então não importa mais se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Porque no quesito sobrevivência, eu vou para aquilo que é mais interessante. Então, a verdade não determina mais a minha existência. A verdade pode ser desinteressante para o meu nicho de negócio, por exemplo. Então, para que eu vou falar essa verdade aqui? Eu omito ela e crio alguma narrativa que vá favorecer aquilo que o meu grupo, que o meu nicho, já que a gente está todo nichado, e eu já me identifiquei com determinada parcela, eu não vou falar o contrário, porque eu quero atender aquela população ali. Deixa eu te perguntar, então, baseado nisso que você falou. Então, é possível a gente afirmar que o fim de uma narrativa construída de maneira consciente para enganar um povo, né, e gerar um tipo de poder na mão de alguém, ou lucro, o fim dela é quando essa narrativa ameaça a vida das pessoas envolvidas? O fim dela? O fim em que sentido? O fim de dela, finalidade ou o fim o fim dela de final, de acabar. Assim, tipo assim, ela acaba, ela não ultrapassa o fator sobrevivência.
Tipo assim, se essa narrativa vai ameaçar a minha vida, ela vai ser provada que ela é uma mentira, entendeu? Vou tentar ser mais claro. É construída uma narrativa falsa conscientemente por alguém para manipular um povo. E aí esse povo aderiu a essa narrativa. Só que chegou no momento que essa narrativa começou a afetar e ameaçar a própria vida desse povo. E aí, por conta dessa ameaça vital, as pessoas começam então a querer buscar um outro lado, sair de uma zona de conforto que é essa que a gente tinha falado do termo psicológico do viés da confirmação, e a começar a explorar uma verdade da narrativa e então abandonar essa narrativa de fato por conta de ter chegado nesse beco. Então a minha pergunta é essa: vocês acreditam que a ameaça à vida pode gerar, então, esse tipo de busca pela verdade narrativa? A verdade da narrativa? Eu acho. Falsa? Vocês querem falar? Que eu tenho uma opinião. Achei a pergunta difícil de responder. Deixa eu responder. É muito difícil. Mas não, eu posso falar a verdade, eu posso falar uma besteira e você me corrige. Porque aqui tá a verdade. Não, eu tô falando porque você tô colocando a pergunta. Eu tô colocando a pergunta. Não, eu acho que sim, cara. A gente tem um exemplo muito próximo. Acho que eu entendi se eu ver se atende a sua. Só um parênteses. A pergunta é verdadeira, porque quando você falou aí da sobrevivência, eu fiquei assim. A gente pode dizer categoricamente, então, que as pessoas não ultrapassam esse viés? Não, eu acho que é o seguinte: a gente teve um evento. Eu acho que a gente vive em momentos menos dramáticos hoje com relação a essa questão de sobrevivência, mas a gente teve um evento dramático muito recente que todo mundo que passou, que foi a pandemia. Sim. A gente teve a pandemia que no Brasil morreram mais de 700 mil pessoas, o que é um número absurdo. Uhum. É mais do que a maioria dos municípios do nosso país, da grande maioria dos municípios. E foi um evento catastrófico. Mas a gente já tem até hoje gente que não acredita nem na pandemia, e a gente teve um grupo grande de pessoas que trabalharam, por exemplo, contra a vacina. Esse grupo de pessoas que trabalhou contra a vacina, ele tinha certas características de outros grupos já ligados a certos negacionismos que a gente poderia ter, em algum momento, achado cômico, achado besteira. Não vou levar a sério uma pessoa que acredita que a Terra é plana. Não preciso levar a sério. Uhum. É cômico, você ouve a nível de curiosidade. Você vê no Super Pop o cara falando porque que a Terra é plana e você acha cômico, você acha engraçado. Não é ofensivo, é besteira, é coisa de gente tonta. Só que esse movimento... Desculpa se eu exagerei. Não desculpa, na verdade, se você acredita que a Terra é plana, você é tonto mesmo. Mas esse grupo inofensivo, esse grupo inofensivo e outros grupos que a gente aparentemente achava inofensivo e que também iam no Super Pop falar besteira, em algum momento ganharam tanto poder e influência que em um momento decisivo, limítrofe, catastrófico, criou teorias de que a vacina tinha chip, que a vacina fazia mal, que a vacina dava autismo, que a vacina... E se encontraram, conjugou-se um momento histórico em que isso aconteceu nesse momento e que muita gente morreu acreditando que vacina, assim, não, que o governo não podia comprar vacina porque o vírus era chinês e blá blá blá, a vacina era chinesa. Você entende o que eu tô falando? Não é, às vezes, essas associações de coisas que são narrativas inofensivas, em algum momento geram problemas que são, de fato, limítrofes. Então, eu acho que a dramaticidade da situação é que nada em si é assim tão inocente e inofensivo, porque em algum momento ele pode se associar com outras coisas que geram problemas muito maiores do que acreditar que a Terra é plana, por exemplo. Entendi, mas continuo com dúvidas. Não, eu também estou em dúvida, é uma sugestão. Porque assim, essa é uma questão, por exemplo, que eu vou usar a frase do Hernani no último episódio, que eu não consigo pular de peito aberto na lança. É que eu acho, Rodrigo, que nem todas as coisas nocivas necessariamente têm como um fim, por exemplo, a sobrevivência, sabe? Eu acho que tem coisas que são nocivas, narrativas que são nocivas, mas que é isso, não fere fisicamente ou integralmente alguém, assim. Não sei se... Sabe, eu não sei. Eu entendi, mas é porque, assim, as narrativas que a gente viu, assim, algumas que a gente conhece,
as mais perigosas, elas vão chegando nesse nível. Como o Helene falou, o exemplo é muito bom. Que você vai evoluindo a chegar a uma narrativa besta, mas que ela pode chegar a níveis... Sim. Né, desesperadores. Tem gente até hoje que fala que a vacina, que quem tomou vacina, teve gente que... o viés da confirmação, tá vendo? Eu não falei que a vacina era ruim, morreu fulano de tal porque tomou a vacina, né, tal, tomou, morreu, ela estava bem, tomou a vacina e morreu. Porque tem um viés de confirmação que vai afagar, né, a sua consciência naquele lá. Então, assim, acaba que as narrativas, elas caminham por isso. Eu estava revendo esses dias aqui aquela série da HBO, muito boa, inclusive, fica aqui a dica. Eu estava revendo porque a Priscila não tinha visto ainda. Chernobyl, que tem 5 episódios, né? É bem curta, é muito boa. E uma das coisas mais legais da série, quer dizer, legais entre muitas aspas, né? Mas assim, de você observar, é que o que mais causa dano no acidente de Chernobyl é uma narrativa negacionista. É uma narrativa que vem muito dessa arrogância do sistema de governo da União Soviética na época, que não permitia falhas nem erros. E a gente está diante de vários cientistas dentro de uma central de controle de uma usina nuclear, em que acontece um acidente gigantesco, explode o núcleo, né, da usina, e o núcleo extremamente radioativo. As pessoas, os funcionários, os cientistas que trabalham, começam a sentir na pele a radiação lá dentro, as pessoas mais próximas começam já a aparentar que estão sendo queimados pela radiação, e o diretor da usina está tomado por uma arrogância, um autoritarismo tão grande, que ele, inclusive, ele nega que o núcleo possa ter explodido. Por quê? Porque ele fala assim, explique fisicamente como que o núcleo tal pode explodir. E ninguém tinha explicação. Então, por ele não ter explicação física para aquilo, plausível, ele diz que não explodiu. E quando ele sai da sala de controle, ele olha o pátio da usina e ele vê os pedaços de grafite que eram próprios de dentro do núcleo exposto. Mesmo ele vendo aquilo, ele continua alegando para todo mundo que o núcleo não explodiu. Então, essa narrativa é passada por quase uma semana até que se entenda que é preciso confinamento, tomar cuidado, porque aquilo ali estava matando um monte de gente, enfim. O lance é o seguinte, que se sustenta uma narrativa, mesmo você vendo com seus próprios olhos algo extremamente nocivo. Ele chega a passar mal, esse diretor, numa reunião, porque ele foi afetado, obviamente, pela radioatividade. Ele passa mal, é internado, e mesmo assim se negando a dizer que aquilo ali tinha acontecido na usina, o que matou milhares de pessoas, inclusive, por causa da demora de se ter uma urgência quanto ao que estava sendo acontecido. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que eu enxergo é que existem narrativas tão poderosas que elas ultrapassam esse limite, facilmente, entendeu? Elas ultrapassam o limite de morte, de tudo. Inclusive, existe uma fala, agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, tá? Mas existia sempre uma fala dos teólogos cristãos de que a narrativa do Jesus ressurreto não poderia ser falsa porque os cristãos foram levados às últimas consequências por conta da afirmação que Jesus ressuscitou. Eles foram mortos por isso, foram martirizados por isso. E a justificativa principal desses teólogos que eram apologetas da religião era que como que eles vão defender uma narrativa que leva eles para a morte? E aí, esses caras que estudam a psicologia falam assim, é muito simples, a gente vê isso de monte, narrativas que são construídas e que levam o povo inteiro para morrer por um negócio, basta ela ser força total. Uhum. Então, eu estou colocando tudo aqui nesse pacote para a gente poder entender assim, existe alguma coisa que realmente convença a pessoa dessa narrativa falsa que ela adotou, ou isso realmente é um processo de metanoia, um processo espiritual místico em que as escamas dos olhos caem e a pessoa realmente passa a ver aquilo. Mas, cara, muito profundo isso, assim, porque a resposta parece que é algo muito perto de não existe, né? Mas sim, eu fiquei pensando uma coisa enquanto você falava, que eu acho que existem valores na vida, e aí cada um vai entender quais são os seus valores, que são superiores à própria vida, à própria sua preservação e à sua vida. Por exemplo, nesse caso dos discípulos de Jesus,
existia esse valor que é a fé, que está no campo, claro, da racionalidade, da narrativa, mas também está no campo do invisível, da transcendência, da experiência, do Espírito de Deus em nós, etc., que os impulsionava nesse caminho, né? Mas existem outros valores que não só no campo da fé, que eles também se sobrepõem à nossa própria vida. Eu me lembrei de um exemplo que eu ouvi há pouco tempo do professor Clóvis de Barros, que a filha dele teve uma doença, eu não vou me lembrar em detalhes a doença, mas é uma doença bem rara, assim, que ela poderia ter morrido muito rapidamente, mas a boa notícia é que se a doença ela não se desenvolve em um tempo de 1 ou 2 anos, aí depois a doença passa e a pessoa caminha bem e tudo mais. E ele falou que quando a filha dele estava lá, foi a primeira vez que ele considerou que se ele pudesse entregar a vida dele para que a filha dele saísse dali, ele entregaria. Ele não pensaria 2 vezes. Pegue a doença da minha filha, coloque-a em mim, me deixe morrer, mas para que a minha filha permaneça viva. E aí foi quando ele percebeu que para ele o amor à filha era um valor superior do que o valor da própria vida. Então existem valores que são superiores ao valor da nossa própria existência. Cada um de nós vai precisar compreender quais são esses valores. Mas penso eu que se nós tocamos nesses valores, naquilo que há de mais importante na vida, talvez a gente consiga reverter isso. É muito difícil você convencer uma pessoa do racismo quando ninguém da família dela é atingida por isso. É muito difícil você convencer os alemães sobre o absurdo que era o nazismo quando os judeus que estavam morrendo e não os familiares, né, deles. É muito difícil você convencer pessoas de narrativas quando elas não sentem na própria pele. E ainda quando sentem na própria pele é muito difícil, a não ser que você toque no valor fundamental. Eu penso que talvez o caminho de trazer as pessoas para esse salto de realidade é, quem sabe, tentar compreender e atingir esses valores mais fundamentais. E eu nem sei se uma contranarrativa consegue fazer isso. Talvez só porque a vida mesmo, né? Porque talvez nem toque da mesma forma afetiva que a própria narrativa. Perfeito. Eu acho que um erro que leva a essa polaridade é a gente tratar como evidente aquilo que é evidente pra gente, mas não é evidente pros outros. Então, não tem nada óbvio aí, né? Você não tá vendo aqui os números estatísticos que mostram que você fala cara, não vai ser isso. Porque... até porque se a gente pega o texto bíblico como base aqui, Jesus apareceu pros discípulos e aí o pessoal, tá vendo, Tomé? É de Jesus. E não é Jesus, não. Deixa eu tocar aqui. Entendeu? Então, se a gente ficar fincado nessa, porque a nossa observação parte também dos nossos pressupostos, né, das nossas narrativas, daquilo que nos é caro. E aí você consegue olhar com determinada sensibilidade, mas quando você desconsidera em absoluto a subjetividade do outro, com quem você está frente a frente, é indiferente, é conversar em outro idioma, sabe? É sentar e conversar em alemão e eu em português. O máximo que vai acontecer é eu achar que ele tá me xingando e ele achar que eu tô xingando ele. Porque, de fato, não existe pontos de conexão. E aí, talvez, o caminho para aproximação seja esse que o Lucas falou, a nossa preocupação para conseguir atingir um objetivo final que tá tão distante é você conseguir começar a pensar no que é fundamental, no que leva a pessoa a determinados posicionamentos e atitudes que eu estou desconsiderando. E porque desconsiderar isso, ou às vezes é pior do que desconsiderar, é achar aquilo ali estúpido, achar aquilo torpe, achar aquilo baixo. É o erro de muitos intelectuais do Brasil, formadores de opinião, de achar que a fé, por exemplo, é um valor primitivo. E aí ele vai para conversar com a dona Cotinha lá do interior do Sergipe, que mora na casa de Itaipe, a única coisa que ela tem é a igreja, e falar que a igreja é uma coisa de ignorante, gente estúpida, que você vai acreditar no pastor. Mas é tudo que ela tem, é a comunidade dela, os únicos pontos de apoio que ela tem é a fé, a religião, é a igreja dela, e ela vai acreditar no pós-doutor que tá falando lá que ela é uma estúpida. Então... Esses dias eu tava ouvindo uma arquiteta que eu sigo, e ela tava numa entrevista, eu acho.
e ela falou um negócio muito interessante, cara, muito interessante. Ela estava citando Schopenhauer, mesmo que ela falou assim, eu não sei nem se é do Schopenhauer. Schopenhauer é igual a Clarice Lispector. Ela falou isso, inclusive, ela falou assim, até atribuído a Schopenhauer, mas eu acho que não é Schopenhauer, mas mesmo assim o pensamento é muito bom. Que ela diz assim, que a gente, quando nasce, a gente recebe 3 coisas que dão pra gente, que a gente não escolhe, que é nação, religião e um nome. E a gente vai defender essas 3 coisas pelo resto da vida. E são 3 coisas que nenhuma delas a gente escolheu. Então, assim, essa coisa que é intrínseco a cada ser humano, é colocado dentro da gente, e são como fortalezas dentro de nós. Eu tenho para mim que ninguém é convencido do contrário. Nenhuma pessoa que chega aqui, como o Lucas falou, não existe narrativa, bate narrativa, né? Então, por isso que é até meio bizarro esses debates que as pessoas colocam. Vamos ouvir o debate aqui, 30 pessoas contra não sei o que lá, ou então vamos chamar um comunista contra um fascista, sei lá o que é que eles fazem. Porque, na verdade, é só um show, é um espetáculo dessas coisas de ego, né? É um espetáculo de egos. Agora, isso me leva também a entender, assim, tipo, que dentro da fé, a gente aprendeu errado a apologética, né? Porque a questão da apologética é você defender aquilo que você acredita baseado em você conhecer a sua fé e da onde ela veio, conhecer e se aprofundar nisso. Mas a apologética é usada pra gente não como defesa, mas como ataque, né? Como uma tentativa de convencimento do outro de que a sua religião ou aquilo que você escolheu é melhor do que a do outro. Então, quando eu olho para as narrativas do Evangelho, quando Cristo se relaciona com as pessoas, eu vejo que a caminhada dele sempre é uma caminhada relacional, de conhecimento e de profundidade de relacionamento, que ele toca nessas áreas que o Lucas falou das pessoas. O que é esplêndido em Jesus é a capacidade, né, divina de tocar naquilo que realmente cerne, né, de mudança de vida, de conversão, né, de metanoia. O que é o coração, o que está cheio o coração do outro, né? E eu acho que isso é uma questão que, por isso que a Bíblia fala pra gente que o Espírito Santo é o que vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, né? É o único capaz de fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Então a gente vai sempre aderir a narrativas que convêm pra gente e que são mais confortáveis também pro mundo que a gente tá. Obviamente que existe uma racionalidade aí, né? Quando você se propõe a ler, a ouvir, né, até você abre um pouco mais o seu horizonte, abre mais a sua experiência, a sua capacidade de experienciar outras coisas, mas até nisso a gente tem limites, vocês não acham? A gente tem limites. A gente mesmo abrindo diálogo, a gente vai ter limites, vai. Nós teremos limites, eu acho que a gente sim tem 2 coisas, né, do que você falou. Um que eu acho que que o Rodrigo falou, que eu acho que a gente não pode subestimar, né, a gente mesmo, né, de falar, não, eu sou intelectual, leio várias coisas, porque eu acho que a gente também pode ser facilmente levado por esses caminhos, né, então, eu sempre acreditei nisso, então tem um fulano de tal, e a gente às vezes também, né, por uma vaidade nossa, a gente não se abre para ouvir o outro de fato, porque a gente já começa essa pessoa tá falando aí nada a ver e tal, e já começa então a gente também se apega muito, né, aos nossos aos conceitos que a gente já tem, a ideia que a gente já tem. Eu lembro que quando eu estava fazendo um mestrado, há muitos anos atrás, de ciências sociais, foi bem quando começou essa questão dos algoritmos, né, nas campanhas políticas e tudo mais. E a gente falava, é muito fácil, né, você cair na bolha do seu algoritmo. Então, a gente começava a seguir, a gente começou a fazer lá meio que vamos seguir tudo que é contrário, né, mas aí você tem que também ter estômago, né, porque aí entra no que o Rodrigo falou. Porque muitas coisas violam, inclusive, os seus valores, que é o que o Lucas fala. Então, se tem alguma coisa que está falando que viola muito os seus valores, então, alguma coisa que incita violência, alguma coisa que para mim é um valor que não faz sentido, é muito difícil você ouvir, né? Você fica, putz, isso aí viola muito aquilo que eu gostaria de ouvir, do que eu entendo por valor de humanidade, de sociedade, enfim, como valor humano. Mas ainda assim eu acho que a gente tem que se abrir, né? Porque senão a gente também tá naquela vaidade, tipo, tudo que eu acho e tudo que eu falo é certo. E aí é muito fácil a gente achar, e só eu sei das coisas, só eu... Eu acho que é um exercício ético e até
quando a gente passa também essa, né, quando a gente vai para o diálogo, às vezes a gente aqui, nós aqui somos pessoas, como vocês já podem perceber, né, todos, que temos personalidades muito fortes, né, que a gente fala as nossas convicções, a gente tem convicções fortes. E acho que isso já deixo aí como conselho a começar em mim, vamos dizer assim, que eu tenho tentado muito, assim, ouvir mais, sabe, dar espaço, porque às vezes a gente não escuta no sentido de ouvir, de entender. A gente já escuta já querendo rebater, porque a gente acha que o que a gente sabe é mais certo, é mais correto, é a verdade absoluta, né? E é o que falam, né? Não existe a verdade absoluta, né? Tem o meu lado da história, o outro lado da história, o que de fato aconteceu, né? A história das narrativas. Deixa eu te falar, existe uma verdade absoluta. Ah, venha. É Jesus. Mas aí, se você vai pro lado científico, tipo, não necessariamente, será? Que existe uma verdade. Pronto para ouvir que... Pra aceitar Jesus. Você precisa... Que existe uma verdade absoluta. Você tá aí nessa igreja desses hereges aí? Que existe uma verdade absoluta, eu não tenho dúvida. Mas que a gente consegue chegar nela, aí é outros 500. Mas eu queria falar uma coisa, né, sobre isso que a Déia falou, né? Porque quando eu entrei agora no mestrado, eu tinha uma coisa muito clara assim no meu coração, que eu quero estar em um ambiente religioso, que as nossas igrejas são ambientes religiosos. Eu quero estar em um ambiente religioso mais dialogal, mais aberto à discordância, que converse mais e tudo mais. E aí, quando eu cheguei lá com uma pesquisa que basicamente o objetivo dela era demonstrar para aqueles que têm um viés mais fundamentalista, que, na verdade, eles não tinham uma metodologia de interpretação bíblica infalível, que chegava em um determinado ponto da interpretação bíblica deles, que eles colocavam também as suas próprias ideias, os seus próprios afetos, os seus próprios gostos. Tinha muito desejo na interpretação deles. Essa era a minha vontade. Então, eu queria pegar um texto bíblico, fazer uma análise dele, demonstrar que a conclusão que os mais fundamentalistas estavam chegando, tinha muito desejo. E eu não queria fazer isso para, brigar com eles. A minha ideia era falar assim, tá vendo como vocês também percorrem esse caminho? Cara, desarma, vamos conversar, vamos abrir mais essa roda e tal. Quando eu comecei esse processo, o fundador da faculdade me chamou um dia, falou, Lucas, você pode conversar? O fundador, não foi nem o reitor, foi o fundador. O professor Jorge Barros, fundador, me chamou, falou, cara, eu gostei muito do teu projeto, tá, mas estou preocupado com você, porque esse tema dos fundamentalistas pode te carimbar, eu percebi que tem muito carinho, muito afeto na sua pesquisa, mas não vai gerar o fruto que você quer e tal. Eu perguntei, professor, mas por que você acha que não vai gerar esse fruto? Por que você acha que eu não vou atingir o meu objetivo? Aí ele falou, porque os fundamentalistas já sabem disso, do que você está propondo. Eles já sabem que o que permeia a interpretação deles é o desejo. Inclusive, não é a partir do caminho da interpretação que você desvenda o fundamentalismo, mas é a partir da análise do ser humano fundamentalista. Eu lembrei disso porque enquanto o Nani falava do sujeito que era negacionista para a Terra, dizendo que a Terra é plana, e tomando cloroquina para o Covid, dizendo que na vacina tem chip, é a mesma pessoa, né? E aí eles estavam dizendo isso, né? Esse professor chamou um outro pesquisador depois da área de análise do discurso, e eles conversaram comigo e eles me demonstraram que o problema não é sobre metodologia interpretativa, o problema é sobre a caricatura do sujeito. Existe um sujeito que ele é estruturado dessa forma. E aí eu fui para uma outra linha, fui para um outro caminho, que é próximo, mas é um outro caminho, propondo uma interpretação bíblica mais ética e tal. Só que nesse outro caminho que eu fui, eu me deparei com o seguinte, com um teórico, que ele vai dizer que a interpretação vai depender do sujeito que somos, que é o que o Rodrigo estava falando da questão psicológica. Cada sujeito vai interpretar, inclusive o texto bíblico, também a partir de quem é. Por mais que a gente dê risada disso e chame isso de exegese dentro do seminário teológico, na prática isso acontece. Inclusive, mesmo que a gente interprete corretamente o texto, a gente seleciona muito bem os textos que a gente prega.
Tem texto que a gente passa por ele desapercebido, tem texto que a gente prega mais, e isso também está no nosso caráter afetivo. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu começo a pesquisar a fundo esse sujeito, né, eu começo a fazer a pergunta: quem eu sou e quais são as minhas inclinações? Porque eu estava considerando que o fundamentalista, ele é o tipo de sujeito que interpreta mal. Mas que tipo de sujeito que eu sou, né? Então, quais são as minhas convicções que são inegociáveis? O que me passa desapercebido no texto? O que quando eu ouço me incomoda? O que eu corro da Bíblia e o que eu mergulho na Bíblia? E eu comecei a fazer essas perguntas. Tem sido um caminho muito interessante de autodescoberta. Porque uma das coisas importantes também é que, enquanto a gente interpreta o texto nos interpreta. E, inclusive, nos interpreta naquilo que a gente torce o bico. Então eu vejo lá que a mulher tem que ser submissa ao homem. Cara, isso me cai mal demais. Isso não desce, né? O escravo tem que trabalhar e ser fiel ao seu senhor, porque assim ele quase que evangeliza o seu senhor. Cara, isso me cai mal demais. Então essas coisas estão falando algo sobre mim. Estão interpretando quem eu sou. Estão interpretando as minhas dificuldades também com o texto. Então eu acho que um caminho que a gente tem que fazer, que vai nessa linha que a Deia está falando, é de parar de achar que todo mundo está envenenado e por isso que acredita em qualquer narrativa, e considerar que nós também somos sujeitos que têm inclinações e que algumas narrativas também são mais sedutoras que outras para nós. É um caminho mais de humildade mesmo, de dar passos para trás, tentar se autocompreender, porque a gente vai interpretar realidades, vai interpretar fatos, e nós somos construtores de narrativas, né? Eu estou num púlpito de uma igreja, o Rodrigo está no púlpito de uma igreja, a Deia é chefe lá da Organização do Trabalho, nós temos um podcast, o nosso chefe é o Hernani, no nosso podcast. Só eu que não sou ninguém, não influencio. Nós aqui, enquanto grupo, falamos com muitas pessoas, então, a partir de onde falamos? Quem somos nós interpretando algo para narrar, para falar? Você que pensa que você não influencia ninguém. Se você influencia, por exemplo, eu e o Lucas, você já está influenciando o púlpito do Lucas e o meu púlpito. Exato, você influencia outras pessoas. Campinas e Morumbi. Mas eu acho que o que o Lucas falou, eu concordo plenamente, mas cientes dessa problemática, qual que é o caminho para que a gente consiga... Qual é a narrativa que a gente precisa abraçar como nossa, assim? Como saber se a narrativa com a qual a gente se identifica e que faz alguns textos, por exemplo, esses citados pelo Lucas, nos incomodarem, né, e outros determinados nos afagarem, nos agradarem, já que a gente está, e que é impossível fugir, né, dessa narrativa, desse viés de narrativa, e vamos viver isso até que um dia seremos feitos perfeitos, como ele é, mas enquanto isso, qual que é o bom termômetro para que a gente saiba que a nossa narrativa está mais próxima daquilo que é a verdade, no sentido da pessoa, não no sentido do evento, do fato. Eu vou começar me arriscando nessa aí. Eu vou começar pelo fato... Posso dividir em duas falas a minha parte? Pode. Posso? Vou deixar. Vou começar com a parte técnica do negócio, tá bom? A parte técnica é que eu separei, assim, tipo, quando eu estava lendo sobre o viés da confirmação e tudo que o Lucas propôs na narrativa, do tema, narrativas, né? Eu estava juntando, assim, as coisas que eu vi e aí eu fiz um gabarito, assim, racional primeiro, tá? Assim, como que eu vou conviver com um monte de narrativa e como que eu vou descobrir, chegar mais próximo de uma verdade? Então eu botei lá, assim, ó, primeiro procurar ativamente visões contrárias. Ler, ouvir fontes que discordam da sua opinião. Na discussão, perguntar o que poderia me fazer mudar de ideia, né, se é que existe isso, né? Depois da gente conversar aqui. Outra coisa que eu botei é praticar o pensamento crítico, que é questionar as evidências que confirmam que a minha crença é realmente forte. Avaliar se eu estou descartando informações apenas por serem desconfortáveis. Tá? Outra coisa é basear-se em dados, não só em opiniões. Usar estatística, estudo, relatório, diferentes fontes, né? Isso é uma coisa que no jornalismo a gente precisa muito ter, é
É uma ideia básica do jornalismo. Evitar depender apenas de experiências pessoais ou de pessoas próximas, né, que é o que o Lucas trouxe também como aquela calcificação, né, da polarização. A outra coisa é conversar com pessoas que pensam diferente, né? Isso amplia a perspectiva, revela pontos cegos nossos, né? É importante ouvir sem a intenção de ganhar a discussão. Isso é uma coisa também que eu trago muito para mim, porque eu sempre fui o cara do debate, de querer ganhar, e eu sempre me lasquei por isso. Então hoje eu tento fazer esse exercício de ouvir, que eu não quero ganhar, não é sobre competição, eu quero aprender, eu quero ouvir, quero entender. Fazer o teste contrário, né? O método empírico ajuda a gente a entender isso, né? Pergunte a si mesmo, se eu tivesse errado, que evidências mostrariam isso, né? Tentar defender a posição oposta, ser advogado do diabo, como a gente fala, né? Mesmo que eu não acredite nela, é um exercício, por exemplo, que na advocacia, no direito, né? Advogado do diabo, né, que a gente fala. E por última coisa, dá um tempo antes de você decidir as coisas, né? Viés da confirmação é mais forte quando a gente tem que decidir rápido as coisas. Pausar, refletir, considerar cenários alternativos ajuda. Então esse é o meu gabarito técnico. Agora, o meu gabarito pastoral, que é a minha segunda parte, eu diria assim, olhar para Jesus é um bom crivo de diálogo sobre a verdade. Jesus ele observava as narrativas e ele estava diante de algumas verdades. Por exemplo, a verdade da mulher, que a mulher adúltera que é pronta para ser apedrejada. Existia uma verdade, não se foi contestada que a mulher não adulterou, caso contrário, nada disso. E a lei dizia uma verdade. Essa mulher deve ser apedrejada até a morte. Isso era uma verdade. Mas existia uma outra verdade. A verdade é que por conta do patriarcado, do machismo, vamos fazer um anacronismo aqui, né? Existia um homem também adultério ali que não estava sendo colocado ali em exposição. Existia essa verdade. Jesus poderia evocar essa verdade na pergunta que foi feita a ele. O que devemos, pois, fazer com essa mulher que foi encontrada em adultério? Mas Jesus não evoca essa verdade. E ele também não vai pela verdade que era óbvia para os judeus, que era de condenar aquela mulher em adultério e apedrejá-la. Jesus, ele pergunta, abre uma nova narrativa. Tudo bem, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí ninguém taca a pedra. Né? Ninguém taca a pedra. Mas Jesus poderia tacar uma pedra diante da verdade que ele trouxe. Porque ele não tinha pecado nenhum, então diante dessa verdade eu tacaria uma pedra nela. Mas Jesus também não vai nessa verdade, que também seria uma verdade. E qual é a verdade que Jesus evoca? A verdade da misericórdia, do amor, e diz para ela, eu também não te condeno, não peques mais. Não é um episódio isolado de Jesus quando ele opta pela verdade baseada no amor, na misericórdia, na esperança. Então, eu acho que quando o Lucas trouxe, bem trazido, inclusive, essa questão de existem valores primordiais que esses sim mudam a nossa caminhada, na espiritualidade cristã, a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um valor inegociável de Jesus para todos o resto da Bíblia. Se eu consigo olhar por essa chave hermenêutica, todos os textos bíblicos, eu consigo viver bem com essa verdade. Existe a verdade do Velho Testamento, das histórias que nos tiram sono, que mexem com o nosso estômago, que fazem a gente questionar Deus por que ele fez isso ou aquilo. Existem verdades no Novo Testamento que a gente fala, caraca, por que tirou a vida de Ananias e Safira desse jeito, fulminou, o que aconteceu, cadê a misericórdia? Existem verdades que tiram o sono da gente, que questionam as narrativas que a gente acredita, mas existe uma verdade que é uma chave hermenêutica preciosa do próprio Deus encarnado em Cristo, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, e sobre essas coisas não tem nada que é maior do que isso. Então, quando a gente coloca esses óculos, a gente consegue, pelo menos, decifrar que, diante de algumas verdades, mais importa a verdade da gente tentar amar e tentar buscar o amor no meio daquilo tudo, entendeu? Parece clichê, parece utópico, mas eu não consigo encontrar, num mundo em que o amor virou brega, uma condição mais preciosa do que a gente buscar respostas amorosas para sociedades odiosas como a gente vive. Então essa é a minha resposta. Tentativa de resposta ou de encontrar uma proximidade grande com a verdade, que na nossa fé é uma pessoa. Muito bonito. Podemos encerrar. Acho, mas se eu puder só acrescentar uma coisa no que o Rodrigo disse, quando o Rodrigo estava falando,
eu lembrei da Priscila Diakov, que participou com a gente, né? Que ela falou sobre comunicação não violenta. E depois, não lembro nem qual foi o episódio, já faz bastante tempo, né, que ela participou com a gente. E depois eu fiz, né, umas aulas com ela sobre comunicação não violenta, e vira e mexe eu volto para as coisas que ela tinha me falado, e uma técnica, né, que ela tinha falado é justamente nisso, para você se abrir ao diálogo e você estar em busca dessa verdade, não só a sua verdade, mas de fato o que aquilo significa naquele contexto, para aquele grupo ou para a sociedade, e você propiciar um diálogo, né? Ainda que as partes, no fim, continuem discordando, mas que seja um diálogo produtivo. Ela fala, Andréia, quando alguém te falar alguma coisa, tipo, não torce o nariz antes, sabe? Tente entender, faça cinco perguntas, né? Os 5 porquês, que na verdade não necessariamente dizer porquê, mas faça 5 perguntas sobre aquilo antes de você emitir uma opinião. Então, se alguém te fala uma coisa, fala, nossa, mas por que você pensa isso? Então, nossa, você falou sobre esse ponto, de onde você tirou esse ponto? Sabe? É meio que como o porquê, quando, onde, né? É meio que essas perguntas antes de você tirar uma conclusão. Né? Porque isso também é uma técnica que te dá para você ter um pouco mais de humildade e entender o ponto de partida do outro, né? Para você não cair em interpretações tão precipitadas, porque às vezes ou a pessoa não comunicou de fato, né, o que ela quer dizer, às vezes vocês podem ter mais pontos em comum do que você imagina, porque ela só falou aquilo lá, sei lá, de uma forma que talvez não tenha sido tão bem falada, ou que um vídeo de 1 minuto e meio não deu, ou que um texto de 1.200 caracteres não deu. Então eu tenho tentado um pouco isso, sabe? Que eu acho que isso ajuda a gente bastante a sair um pouco daquela coisa, tipo assim, eu tenho que estar certo, eu tenho que falar, e eu tenho que responder. Enfim, então esse é um exercício que não é fácil, que para mim é difícil pra caramba. Mas eu tenho tentado muito fazer isso, e eu acho que isso tem me ajudado muito nas minhas relações, assim, principalmente no trabalho, né, que aí o tempo todo, você está o tempo todo argumentando e fazendo, mas nas minhas relações pessoais também. Eu acho que isso te ajuda muito a não ser aquela coisa assim, essa pessoa... Porque hoje é muito fácil, né? Eu não concordo com essa pessoa, descarta, exclui, não fala mais, não quer ouvir. É óbvio que, volta novamente, tem coisas que ferem os nossos valores de um jeito muito específico. Mas aí eu acho que não é a maioria do que a gente convive e tudo mais. Então, esse é o meu ponto aí, se eu puder contribuir, porque eu concordo com tudo que o Rodrigo falou. Essa pergunta que você fez, né, é uma pergunta que eu tenho me feito há um tempo, especialmente nos últimos meses, porque a gente está olhando para o ano que vem, e ano que vem tem eleição, né? E aí, eu nem me lembro disso. E aí, como pastor... Esquece tudo que a gente falou, vai ser... Porra, já tô cansado, já me cansei. Não, tudo errado. Como pastor, período de eleição, a gente sabe o tanto de cuidados que a gente tem que ter e tal. E aí eu tenho pensado bastante sobre isso, assim, faz um ou 2 meses já. E eu comecei a escrever alguma coisa nesse sentido. Eu achei aqui um rascunhozinho, mas tem alguns pontos que eu tinha colocado. Primeiro, compreender bem quais são as minhas convicções e de onde elas vieram. Como é que essas convicções nasceram, né? Segundo, lembrar e relembrar que eu não tenho nenhum compromisso ideológico. Eu não preciso defender uma visão específica. Não tenho nenhum compromisso com isso. Buscar diferentes fontes de conhecimento, desde que amparadas na verdade. Tudo que nasce no fake, não, mas o que nasce na verdade e ter opinião distinta, tá tudo certo, e buscar essas diferentes fontes. Desenvolver biblicamente pensamentos principiológicos. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, economia, educação, direitos humanos. Então, biblicamente, como eu penso em economia? Biblicamente, como é que eu penso em educação? Biblicamente, como eu penso em saúde pública? Quais são os princípios que podem ajudar a fundamentar as minhas ideias? Para que elas não partam de uma pauta ideológica, mas elas partam dos princípios que estão nas Escrituras. E o último que eu coloquei é dialogar sempre em paz e em amor. Então, um dos pressupostos também é o diálogo. E eu achei lindo isso que o Rodrigo falou agora, sobre esse encontro de Jesus com a mulher que adulterou, né?
Primeiro que na nossa narrativa a gente já constrói ela como uma mulher adúltera. E o texto e não fala isso também. O ato de adulterar não definiu a identidade dela, né? Não. Mas é a mulher que adulterou. E aí, diante de tantas verdades, de tantas possibilidades narrativas, Jesus faz esse caminho de seguir pela narrativa do amor, né? Então aprendi muito com isso também, vou incluir isso na jornada. É isso. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma pessoa que eu gosto muito, não é famosa não, uma pessoa próxima. Aí me perguntaram, mas você prefere ser feliz ou ter razão? Só falar, não consigo ser feliz se eu não tiver razão. Sempre tem uma resposta mais pronta pra aparecer. Sim, E faz tanto tempo, mas eu fico, vira e mexe, eu me pego pensando nisso, assim, de quão estúpida essa resposta, né? E o quanto também a razão ocupou um lugar de idolatria no nosso coração, né? Ocupou o lugar que devia ser de Deus, porque a gente não foi criado para ter razão. A nossa grande finalidade existencial e evangélica não é que a gente já tá certo, né, que a gente ia ter razão, e a gente acabou criando esse nosso ego, né, a parte mais diabólica da existência, acabou colocando a gente nesse lugar, assim, de a gente achar que a nossa opinião é realmente tão importante, a nossa razão é tão importante, e paradoxalmente achar que defendendo, mesmo que seja defendendo o evangelho, né, ou a nossa leitura de evangelho, que a gente está fazendo certo quando a gente talvez esteja indo para o caminho errado. Então eu também acho que a resposta do Rodrigo foi perfeita, assim. E dentro dos meus próprios posicionamentos, ou de posicionamentos que eu observo, e mesmo posicionamentos que usam a Bíblia, assim, você pode usar a Bíblia a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Então não importa se está usando a Bíblia, assim, se a sua leitura te coloca numa posição que é distante de Jesus, a sua leitura está errada, e não importa se está na Bíblia, se é o texto bíblico que você está citando, né? Se ela ela pode te colocar no lado avesso, oposto, né? O diabo citou a Bíblia para tentar Jesus, então você pode estar se colocando no lugar de diabo, né? Colocando a Bíblia em um lugar para favorecer uma violência, favorecer a morte, favorecer o apedrejamento, né? Todo mundo que queria apedrejar a mulher que adulterou usava a Bíblia. Não estavam mentindo, mas colocavam ele num lugar diferente de Jesus. Então a vida, ou a verdade na pessoa de Jesus é a chave que eu tento me colocar, né? Para inclusive me confrontar. Jesus é muito feliz quando ele fala que é necessário nascer de novo. Não existe outra possibilidade. Não vou chegar na minha conclusão porque eu sou muito especial e eu sou o cara genial. Eu tenho que nascer de novo. Tem coisas que vão vir com uma nova natureza. E às vezes a gente passa tempos, horas, gasta energia debatendo com uma pessoa que, na verdade, ela tinha que nascer de novo. E não adianta você tentar incutir nela uma ideia que só vai vir quando ela tiver essa nova natureza. Então a nossa batalha ainda é essa, assim, contra a nossa própria natureza. Algo a acrescentar? Só um negócio que eu ouvi vocês, eu aprendi, me deu um insight aqui que as narrativas afastam a gente das relações, inclusive da de Deus, da relação com Deus. Porque quando a gente baseia a nossa relação antes de se relacionar de fato em narrativas, a gente constrói conceitos que são aquilo que é o viés de confirmação. Dependendo de como a gente recebe uma narrativa, a gente vai se relacionar com a pessoa a partir daquilo e vai perder a oportunidade de conhecer aquela pessoa de fato como é. Ou ter a sua própria experiência pessoal com aquela pessoa, né? Eu lembro o Hernani vai lembrar também que, não sei se o Lucas e o André pegaram, eles são mais novos que a gente, mas Esqueceram de Mim, Perdido em Nova York, lembra, Hernani, da Mulher do Pombo? Que tinha uma narrativa sobre ela, até que Kevin... No primeiro também, né? Tem o cara... No primeiro também, o vizinho da pá. Sempre são narrativas bizarras sobre uma pessoa que você não conhece a história. O do primeiro ainda é mais emocionante, que ele tinha o lance da filha, né? Que ele não se relacionava com a filha e tudo mais, e o Kevin se propõe a se relacionar e descobre seres humanos incríveis ali, né? Assim também é com Deus também. A gente pode, dependendo da narrativa que é contada sobre Deus pra gente, a gente vai ter também... baseado em quê? Como é que é a nossa experiência, a nossa relação, até que a gente o conheça de verdade, né? Até que a gente tenha uma relação profunda de verdade e mude. Assim são as pessoas. A gente às vezes quer só debater as pessoas' ideias, e Jesus está ensinando a gente a se relacionar
conhece a história dessa pessoa, conhece aquilo que o Lucas bem falou, os valores poderosos que ele carrega no coração, e quem sabe ali, naquele lugar, vocês partilhem ali uma visão que vai ser muito mais do que mudar de ideia, mas uma mesa em que os dois vão conhecer misericórdia, graça, amor. Então eu acho que a chave hermenêutica de Jesus é mais por aí. Jesus é bravo, né? Eu poderia ter raiva de Zaqueu, não é? Quem não teria raiva de Zaqueu? Imagina, o cara roubou minha família, meus impostos, e o Jesus está indo lá comer na casa dele. Pô, Jesus, volta aí, você não é o cara dos pobres? Olha essa narrativa, que maravilha. E quando você vê a narrativa por dentro, você vê Jesus indo até a casa de Zaqueu, sentado na mesa com ele, e Zaqueu se derramando, mudando a vida dele completamente. Narrativas, dependendo de quem conta a história, você não vai saber. Então, como saber? A relação de amor, de afeto, são poderosos para quebrar algumas coisas que a gente construiu. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Lindo episódio, hein? Pô, esse aqui vai pro panteão dos favoritos aí. Obrigado, meus amigos, Lucas, Rodrigo, Deia, a você que nos ouve, obrigado a Crentaços, nossos amigos aí que nos dão espaço para aqui criarmos tantas narrativas e tantas conversas maravilhosas. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio, sigam a Crentaços, @Crentaços, e a gente se vê mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!